O município de Humaitá, com o projeto Avalia Humaitá. Bom dia a todos. Eu gostaria, em nome do município de Humaitá, através da Secretaria Municipal de Educação, agradecer a oportunidade de compartilhar esse momento. Inclusive, a Undime dizer que a gente ficou muito feliz com essa ferramenta que foi disposta. Eu acredito que ela deve ser aprimorada, porque é algo muito importante. Eu acho que essa é uma premissa muito boa para representar aquela frase de ninguém solta a mão de ninguém, porque se todo mundo se segurar, ninguém cai e todo mundo avança, né? Eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Felipe, eu sou pedagogo do município de Humaitá, estou atuando dentro da Secretaria Municipal de Educação. Sou pedagogo de formação com especialização em gerenciamento de projetos, trabalhando dentro de um departamento chamado Planejamento, que trabalha com o gerenciamento dos muitos projetos que nós executamos. Então, eu gostaria, antes de iniciar, de destacar aqui a presença da nossa secretária Arnaldina, que está ali, a quem eu pediria que levantasse com a saudação de vocês. Representa, em nome dela, estender essa menção a todos os colaboradores da CEMED Humaitá que estão acompanhando. Nós somos cerca de mais ou menos 90 técnicos dentro da secretaria, que gerenciam 84 escolas e mais de 10 mil alunos na nossa rede municipal. Nós temos algumas iniciativas, nós vamos apresentar uma delas aqui hoje, apenas para fins de registro. Eu gostaria de destacar algumas delas que nós executamos no município ao longo dessa gestão de 4 anos em educação. 2 escolas de educação de tempo integral, as 2 localizadas no interior, nas áreas ribeirinhas, a Escola Municipal Manuel Tiago Ferreira e a Escola Municipal Osmarina Melo de Oliveira, sendo essa a primeira escola flutuante do país. Nós temos também a grata alegria de termos uma creche municipal de tempo integral no nosso município, a primeira do interior do Amazonas. Nós temos a oportunidade de dar visibilidade e voz às escolas multisseriadas, com a possibilidade de organizá-las em forma de consórcio, a fim de que elas pudessem receber recursos oriundos do FNDE, por meio do PDDE. Nós conseguimos criar já 4 consórcios e 1 está em andamento. Esses 5 consórcios, eles englobam 24 escolas, que dá um total aí de 28% das nossas escolas que estavam descobertas e que vão ser cobertas. Quase 70% das nossas escolas, elas vão estar cobertas com recursos do FNDE. Muito bem, pode passar, por favor. Então, para contextualizar o que nos motivou a pensar essa iniciativa, nós tivemos aí em 2020 o problema pandêmico, certo? E nesse problema pandêmico, ele nos obrigou a fazer o distanciamento social, certo? Aí nós tivemos a quebra do vínculo dos professores e seus alunos, muitos deles não quiseram mais voltar para a escola, né? Perderam o desinteresse, perderam seus amigos, houve essa quebra de vínculo com a escola, com o seu professor. Nós enfrentamos um problema muito grande, eu acredito, quando eu falo isso, vocês também se enxergam, a dificuldade de implementar o ensino remoto na realidade amazônica, porque muitas das nossas escolas não têm estrutura e porte para isso, né? Capacidade tecnológica e física. Pode passar, por gentileza. E aí o que aconteceu? Nós tivemos em 2020 a primeira onda do Covid, né? Lá em Humaitá, as escolas urbanas, elas tentaram desenvolver, elas conseguiram desenvolver alguma atividade escolar através do ensino remoto, mas as escolas indígenas e as do campo, nada ou quase nada foi feito. Como sempre, o povo do campo indígena sempre à margem das políticas que acontecem. Basicamente, não houve nada. Eu digo isso por experiência, porque eu sou um professor do campo, eu estava numa escola do campo, e eu posso dizer que nós passamos o ano todinho esperando algo acontecer. O ano acabou e, por força de atos normativos, o ano foi concluído. Okay? Em 2020... Não, por favor, volta. Em 2021... inicia-se essa gestão em administração, e o que foi constatado ao assumir a gestão na Secretaria Municipal de Educação? Que o setor pedagógico da Secretaria, ela estava atuando
desfocadamente da sua natureza. Então, existia um setor pedagógico, mas ela estava atuando basicamente com distribuição de material, com lotação de professor, que são atividades meramente administrativas, de recursos humanos, da Secretaria Executiva e Financeira, mas não havia o acompanhamento do ensino e da aprendizagem. E esse aí, dentro de uma Secretaria de Educação, ele é o principal setor, porque ela é a razão de existir da Secretaria promover a educação. Né? Então, todo investimento ele deve ser pensado para essa meta, é a melhoria da qualidade de ensino. Então, o que a CEMED fez? Ela reestruturou o seu organograma, certo? Fortalecendo essa coordenação, ampliando os servidores, para que o setor pedagógico realmente atuasse na sua área de natureza. Ok? E aí, dentro delas, eu posso destacar que foi criada uma coordenação de educação especial, que não existia, né? Para se dedicar somente ao atendimento, para organizar as salas de AEE e tudo mais, né? Inclusive, em Humaitá foi criado um centro e uma escola para atendimento de surdos, né? Com pessoas especialistas, com intérpretes de Libras e tudo, né? E uma ampliação da equipe multiprofissional. Nós tínhamos um assistente social e uma fonoaudióloga, mas nós temos psicólogo, teve a inclusão da psicopedagoga, ou seja, houve uma ampliação de toda essa equipe. Né? E em 2021, nós tivemos a segunda onda da pandemia, pode passar. E aí nós tivemos atividade remota e híbrida. E no final da pandemia, basicamente igual a vocês, nós constatamos uma grande defasagem de aprendizagem, que ela foi ampliada ainda mais. E os pequenos eles foram os mais prejudicados, não é isso? Então, nós criamos esse projeto, que eu, como especialista, eu já entendo que ele não é mais um projeto, ele é um programa, porque ele agrega em si outros projetos que foi suscitado a partir dessa iniciativa, né? Para quê? Para melhorar a qualidade do ensino. E aí você vai falar, mas você vem falar de IDEB, é só para crescer o número do IDEB? O IDEB apenas ele é uma ferramenta que mensura a qualidade do ensino. Então, se eu pressupor que as crianças estão lendo, estão calculando melhor, estão desenvolvendo as suas habilidades, logicamente que o número do IDEB é apenas uma consequência, porque ele apenas mensura essa qualidade. Né? Pode passar, por favor. Então, o nosso objetivo é elevar a qualidade do ensino da nossa rede. Nós temos esse panorama aí. O nosso IDEB nas séries iniciais estava em 4.3 e nas séries finais 3.7. Nós tínhamos que o quê? Nós tínhamos que focar na aprendizagem qualitativa dos nossos alunos, na aprovação, para impedir que os nossos alunos tivessem a sua trajetória interrompida, né? E o abandono escolar, saber se esses alunos estão saindo, por que eles estão saindo da escola. As ações que nós desenvolvemos foram estas: a formação de professores, a formação do nosso quadro técnico, e aí eu digo CEMED, gestores e pedagogos das escolas, visita técnica às escolas, combate do abandono escolar, desenvolver um instrumento de avaliação interna no nosso município e a premiação às escolas. Pode passar. A formação de professores para capacitar os professores para conseguir desenvolver um bom trabalho pedagógico com os nossos alunos, porque nós enfrentamos dificuldades. Tinha professor que não sabia o que era o descritor, tinha professor que não sabia trabalhar o currículo com o descritor, achava que era uma coisa a mais, que seria trabalhado dentro do currículo, e para isso nós utilizamos de parceria com a Universidade Federal do Amazonas e com o Instituto Federal, que estão presentes no nosso município. Pode passar. E aí nós atuamos com a formação do nosso quadro técnico, né? Então a CEMED, ela investiu, chamou uma consultoria para nos ajudar a fazer esse diagnóstico da nossa rede, verificar onde está a nossa dificuldade. Então essa consultoria ela nos ajuda no sentido de trabalhar utilizando o método PDCA, que significa planejar, executar, verificar e agir. Eu acredito que algumas redes elas trabalham também com essa perspectiva, o Sistema Estadual de Ensino trabalha com esse método também. Pode passar. E isso parece ser uma coisa besta de se falar, né? Desculpa a palavra um pouco chula. Mas como assim fazer visita técnica? Isso é uma coisa tão trivial, todo mundo tem que fazer. Mas eu posso falar para vocês que durante 4 anos, dentro de uma escola do campo, nesses 4 anos, nós nunca recebemos uma visita para falar de questões pedagógicas. E uma visita para entregar merenda, olha aqui, de mês a mês, está aqui o material escolar. Mas para sentar e discutir o problema real da aprendizagem, isso nunca aconteceu. E isso aí foi disposto, diz, não, isso aqui tem que acontecer. E ela tem que acontecer, se nas escolas urbanas nós estamos perto, tem que acontecer semanalmente. Se as escolas do campo nós temos dificuldade, mas nós temos que chegar lá mensalmente.
Nós temos que ver se as escolas elas estão trabalhando o currículo, se estão cumprindo o calendário, como tem que cumprir, né? E, encontrando a dificuldade, o que a gente vai fazer para sanar essa dificuldade, né? E incluindo isso a implementação de atividades complementares, visto que a gente estava vindo da pandemia, todas as escolas urbanas elas receberam profissionais para trabalhar com atividade complementar, seja no contraturno ou no turno. Pode passar. O combate ao abandono escolar. Parece trivial fazer a busca ativa, mas nós estabelecemos um protocolo, certo? Esse protocolo, a escola tem que informar, no caso do campo, quinzenalmente, quem são os alunos que estão de abandono. Eles mandam um relatório, a gente tem que saber o João, filho de quem, nasceu quando e o porquê, qual foi a atividade que o gestor fez, qual foi a ação que ele fez. Ele fez a busca ativa primeira, ele fez a segunda, na terceira, a gente encaminha o caso para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar administra o caso, né? E, além disso, nós fazemos visita às escolas do campo. Agora, em maio, nós vamos descer o Rio Madeira, nós vamos às principais escolas que já estão apresentando caso de abandono, para fazer orientação para as famílias e para os professores, para como lidar em situação de abandono, também para divertir a família, porque a gente leva conosco os conselheiros tutelares, tá? E a gente aporta às escolas atividades para que elas desenvolvam durante todo o mês, no sentido de fomentar com o aluno a reflexão sobre temáticas de projeto de vida, para que eles percebam que eles têm potencial de ser aquilo que eles quiserem. E aí nós desenvolvemos uma avaliação interna. Como o Estado desenvolve a avaliação deles, eu acredito que tem um município da Calha do Madeira que eu sei também que ele também faz esse tipo de avaliação. Nós aprendemos no primeiro, nós aplicamos, nós utilizamos a Avon do Estado, mas só na primeira. Depois a gente mesmo realizou a nossa própria ferramenta de avaliação. Esse ano nós vamos fazer 2 vezes ao ano, né? E aí culminou com um projeto de lei, ou seja, na pessoa do prefeito, que inclusive está ali, a quem eu quero saudar, o prefeito Dedei, que ele premiou as escolas que se destacaram, ou seja, aquelas que realmente elevaram o índice da sua qualidade de ensino, né? Isso aconteceu como está evidenciado aí nas nossas imagens. Tudo bem? E isso aí, o que a gente percebe? E parece assim que foi algo muito fácil, mas está sendo muito difícil, tendo em vista que não existia o setor pedagógico trabalhando como deveria trabalhar. E agora tem um setor pedagógico dizendo que nós temos que caminhar nessa direção. Imagine o tanto de vícios e dificuldades que vinham acontecendo ao longo de anos. Então é muito difícil, existe muita resistência, já estou terminando. Existe muita resistência, mas, no fim das contas, hoje, quando a gente quer fazer alguma atividade de formação, de desenvolvimento de plano, as pessoas entenderam o porquê, porque elas viram o quê? Elas viram o resultado, pode passar. Né? Então, assim, fazendo uma análise bem rápida, que não vai dar para aprofundar. Nós saímos dos anos iniciais de 4.3 para 4.7 e 3.7 para 3.9. E isso atuando no primeiro ano, porque a avaliação foi em 2021. E nós trabalhamos muito fortemente no ano de 2022, no ano de 2023, para que esse índice continue mensurando de forma positiva. E sem cravar números, a gente está muito confiante, porque o dado preliminar do SAEB já saiu, que a gente vai continuar em linha crescente, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Pode passar. Então, assim, de modo geral, para agradecer especialmente a essa equipe que está disposta aí, que parte dos nossos gestores, dos coordenadores pedagógicos, peço fazer como na Câmara de Deputados, apenas 30 segundos para concluir, de ler essa mensagem aqui do nosso mais ilustre maitaense, que é o escritor, o nosso querido Álvaro Botelho Maia, que foi deputado, senador e 3 vezes governador do nosso estado, contribuiu muito para ser o que o estado do Amazonas é hoje. Em 1923, em um dos seus discursos aqui no Teatro Amazonas, ele lera parte do seu texto da seguinte forma: aos moços amazonenses, homens em botão e mulheres em manhã, cabe arquitetar a obra ressurgente em qualquer profissão que tentarem, mas principalmente no trabalho de ensinar a criança, de formar alma e modelar caracteres. É impressionante porque ele está falando de quê? Que todo amazonense, o caboclo, ribeirinho índio, ele pode ser o que ele quer. Ele pode ser um advogado, ele pode ser um arquiteto, ele pode ser um jogador de futebol, ele pode ser tudo. Ele tem potencial para isso. E aí parece que vem casar para nós o seguinte: olha, é a gente que molda o caráter desses daí. Então, o fato de ele se tornar aquilo que ele quiser ser vai depender
da nossa atuação hoje, de fazer da nossa escola uma boa escola para que ele alcance esse potencial. Então, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer em nome da Prefeitura de Humaitá e da Secretaria essa oportunidade. Muito obrigado, tá, gente? Agradecendo aí o município de Humaitá, a Secretaria de Educação. E aí,